TV Serra Mar. Toda a região serrana no ar. Olá, boa tarde. Aqui no RJ, as imagens impressionantes do tornado que atingiu a Baixada Fluminense. Olha que prejuízo. Casas destelhadas, paredes e muros que foram ao chão, postes arrancados. Tudo isso aconteceu em Nova Iguaçu e os moradores entraram em pânico. Mãe, tá vendo, mãe? Ai, eu tô tremendo. De repente foi um vento assim, rodando tudo, aí bateu lá na casa da minha filha, destruiu tudo. Nossa, que susto, hein? O RJ traz também todas as informações sobre a tragédia na região serrana. Já são 744 mortos. Nossos repórteres mostram como estão vivendo os milhares de desabrigados e como as doações que chegam de todo o país estão sendo distribuídas. É muita coisa, mas as famílias que perderam tudo ainda dependem da ajuda de todos e a população continua fazendo a sua parte. Aqui no Rio, a festa do padroeiro também ganha as cores da solidariedade. A procissão de São Sebastião vai arrecadar donativos. E os fiéis lotam as igrejas para rezar pelas vítimas do desastre. O RJ Primeira Edição começa agora. Olha, gente, pouco mais de uma semana depois da tragédia que devastou a região serrana, outro fenômeno climático atinge o estado. Dessa vez, foi no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Uma nuvem em forma de espiral provocou destruição em vários bairros. Segundo os especialistas, foi um tornado que destelhou casas, derrubou muros e árvores. Felizmente não houve mortes, mas algumas pessoas ficaram feridas sim. Olha, você vai ver agora as imagens impressionantes que os moradores conseguiram fazer no momento em que a ventania passava. A reportagem é de Karina Borges. Em forma de cone, uma grande nuvem negra assustou os moradores de Nova Iguaçu. Os vídeos que recebemos foram enviados por moradores que conseguiram fazer as imagens com o celular. Algumas pessoas entraram em pânico. Mãe, tá vendo, mãe? Ai, eu tô tremendo. O fenômeno durou cerca de 20 minutos. De repente foi um vento assim, rodando tudo, aí bateu lá na casa da minha filha, destruiu tudo. A força do vento destelhou casas. As minhas telhas foram todas levadas, entendeu? Telhas pesadas, né? Telhas de 7 milímetros, telhas que para colocar lá em cima foram 4 homens, necessário 4 homens para colocar a telha. O vento conseguiu levar as telhas todinhas que você não vê nem vestígio dela. Nunca tinha visto uma coisa como essa. Nesta, o teto foi abaixo. Um muro de 800 metros foi completamente destruído. No momento que estava acontecendo, todos os moradores saíram de casa correndo, porque eles viram um barulho e viram telha, saco de plástico, tudo subindo para o alto. Tinha casa sendo derrubada, muro, portão caindo. Tamires e Nailane, de 14 anos, contam que foram levadas pela ventania e se machucaram. Pelo redemoinho, gente. Me levou, mas só que eu consegui voltar. A gente só se arranhou um pouquinho, a gente foi parar no outro lado da rua, no muro, só me arranhei um pouquinho aqui, meu irmão também. A gente conseguiu sair bem, graças a Deus. O bairro Jardim Paraíso ficou às escuras. Postes também foram derrubados. Pelo menos 7 bairros foram atingidos. Só a Defesa Civil recebeu 40 chamados. A Defesa Civil deve fazer hoje um levantamento dos estragos causados pelo fenômeno meteorológico, que, para especialistas, foi um tornado. O meteorologista Isimar Azevedo, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, analisou as imagens e ficou surpreso. Eu não esperava que houvesse um tornado, acontecesse um tornado aqui no Rio de Janeiro. Nunca ouvi falar, né? E estou totalmente surpreso. Quando me disseram que aconteceu um tornado, eu duvidei. Mas, de qualquer maneira, certamente, pela imagem e pela destruição e pelo impacto que causou na região onde afetou, eu diria que é um tornado, sim. Segundo Isimar, é muito difícil prever um tornado. Os radares meteorológicos são capazes de identificá-lo só quando o fenômeno já está acontecendo. Toda vez que a natureza se manifesta de alguma maneira, sempre isso está dizendo para nós que isso pode acontecer de novo. Hoje cedo, muita gente já calculava os prejuízos. Foi o muro, as telhas, o telhado quase todo, as telhas caiu dentro da mata, quebrou ela dentro. E fora as outras coisas que saiu voando, cadeira, um bocado de coisa, não dá nem para calcular. Pouca coisa mais, para quem não tem nada.
Felizmente não houve mortos. Edmilson Ávila, a gente está falando em Sistema Nacional de Alerta, previsão, mas nesse caso a gente viu ali, os meteorologistas dificilmente conseguem prever um tornado. Exatamente. Você sabe qual a velocidade do vento ali no tornado? Quanto pode chegar, Andrei? 500 km por hora, gente. Olha, na verdade é uma escala que vai de 0 a 6. Começa aí com 110 km e pode chegar até 500 km por hora. Primeiro houve uma certa dúvida se era realmente um tornado, André. Aí agora o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que já acredita realmente que isso tenha sido um tornado. São ventos, primeiro você tem uma nuvem aí, você vê aí, uma nuvem de tempestade. Muito escura. Muito escura. Aí você tem ventos quentes embaixo no solo e ventos frios em cima, ventos rápidos, eles se chocam e aí formam essa rotação. É isso que causa este cone, enfim, causa muito estrago quando ele chega no solo. Ou seja, ele já começa para atingir esse ponto a 110 km por hora. Essa é uma escala japonesa. Pode ir a 500, ou seja, não vai deixar nada no chão mesmo. É uma escala japonesa que vai de 0 a 6, esse deve ter sido mais leve, enfim, mas você imagina começando aí com 110 km por hora e chegando até 500 aí numa escala maior. E os prejuízos, pelo jeito, ali foram grandes, né? Quer dizer, a gente teve ali prejuízos de pessoas mesmo que perderam as casas. Isso vai ser feito um levantamento ainda pela Defesa Civil dos estragos. Você vê aí muros, casas foram destelhadas, mas um levantamento ainda vai ser feito, André. Tá certo. Edmilson já volta com outras informações pra gente. E, olha, bem, até agora, vamos falar da região serrana agora, até o último levantamento que nós temos, o número de mortos chega a 744. Ainda há milhares de desabrigados, desalojados, são isso gira em torno de 25 mil vítimas até o momento. E quase metade desses mortos estão no município de Nova Friburgo, um dos mais atingidos. Nós vamos até lá então conversar agora com a Flávia Janoso, que tem essas informações. Tem sol por aí, o tempo melhorou, acho que desde ontem, né, Flávia? A situação já está um pouco melhor, mas qual a situação neste momento? Boa tarde. Boa tarde, Vandrei. Boa tarde a todos. Olha, de acordo com o último levantamento da Defesa Civil, divulgado às 7h30 da noite de ontem, há 355 mortos aqui em Nova Friburgo. Nós falamos ao vivo da Prefeitura, aqui atrás da gente foi montado o hospital de campanha, que já fez quase 1.600 atendimentos. Mas a boa notícia é que nos últimos 3 dias, os médicos não receberam emergências relacionadas à enchente. Isso se deve também porque hospitais e postos de saúde voltaram a funcionar normalmente. Como você disse, Vandrei, o tempo hoje faz um dia lindo aqui na Serra, sol forte, não há nuvens, muito calor, mas ainda há muita lama em pontos do centro de Nova Friburgo. Na igreja de Santo Antônio, numa das principais praças, a Praça do Suspiro, só restou a fachada. 8 dias depois da tragédia, ainda há muitos destroços dentro da capela e também 2 carros completamente destruídos. A igreja fica ao lado do Morro do Teleférico, ponto turístico da cidade, que também sofreu prejuízos. Amanhã, Vandrei, tem uma reunião marcada com diretores de 133 escolas da rede pública na Secretaria de Educação daqui de Nova Friburgo. Eles vão definir se vai haver uma nova data para o início do ano letivo, marcado para o dia 7 de fevereiro. O início do ano letivo está marcado para o 7 de fevereiro e pode ser alterado amanhã nessa reunião. Isso porque nessas escolas estão funcionando os abrigos e há 5.200 pessoas vivendo nesses abrigos. Nós visitamos hoje de manhã um deles e vimos lá muita gente solidária. Vamos ver agora na reportagem. Kailane acordou cedo e com outras crianças correu para o banheiro para mostrar como escova bem os dentes com a escova que acabou de ganhar. Você acorda, que a primeira coisa que você faz, o que é? Escovar dente. Tem que escovar, né? Material de higiene, roupas, calçados. A todo instante, voluntários formam uma corrente para descarregar as doações. De mão em mão, sacolas chegam aos abrigos. No refeitório, famílias como a de Kátia se reúnem para o café da manhã. Ela perdeu a casa e há mais de uma semana passa os dias no abrigo com os 10 filhos. Com 10 crianças não dá para voltar para casa, de jeito nenhum? Não dá não. Porque está pendurada, está em risco mesmo. Então, para botar a vida dos meus filhos em risco, eu prefiro permanecer aqui. Na cozinha, um mutirão de solidariedade. Agora nós vamos conhecer aqui a cozinha do abrigo. São 40 voluntárias que se dividem em 2 turnos. E elas já estão preparando o almoço. Saber o que elas estão fazendo aqui. Aqui, pelo visto, é uma salada, né? É, a salada de tomate que eu estou fazendo pro almoço. Ótimo. Está sendo preparado um picadinho de carne com legumes, bastante legume, verdura,
doce de banana de sobremesa, suco. O estoque ainda tá cheio? Tá cheio, muita fruta, legumes e verduras. Tudo doação? Tudo doação, graças a Deus. Mostra pra gente a dispensa, onde é que tá a dispensa, o estoque? Vamos lá. Tudo doação. Acho que está sustentando quase 100 pessoas que estão abrigadas aqui nesse CIEP. Olha só a dispensa. Tem biscoitos, enlatados, achocolatado, leite em pó, macarrão, papinha para criança, né? Aqui. E até panetone, né? Panetone, tem de tudo. E tudo do bom e do melhor, graças a Deus. Ontem à noite chegou toda essa doação aqui, são 2.000 pacotes de pães. Eles foram doados por uma empresa de São Paulo. Eu vou conversar com o nutricionista aqui responsável por esse abrigo, que é o Bruno Valverde. Bruno, essa quantidade dá para quanto tempo? Precisa de mais pães? O consumo é muito alto de pão, por exemplo? O consumo aqui nesse abrigo é uma média de 900 pães por dia, mas a gente oferece de acordo com as doações que a gente recebe. Essa previsão aqui dá para uns 3 dias tranquilo, mas o que sempre que está em excesso, que é mais perecível, a gente também encaminha para os outros lugares que estão abrigando as pessoas e também distribuímos para a população também. De São Paulo também vieram voluntários. Frei Roberto saiu de Campinas, no interior do estado, e desde a segunda-feira ajuda a separar alimentos no abrigo. Vou ficar aqui os dias suficientes assim que for necessário para tentar dar a minha parte, né, do coração, porque eu não consegui ficar vendo pela televisão somente. Como sacerdote, a gente tem que, todos os cristãos, todas as pessoas humanas, né, a gente sentiu no coração isso. Eu vim para cá e estou feliz podendo colaborar com o pessoal mais sofrido dessa tragédia. Bem, nós já passamos de uma semana, né, depois das chuvas, enfim, e muitas doações já foram arrecadadas. Nós temos aí um balanço inicial para a gente ter uma ideia do que já foi recebido nos abrigos. Olha só, 320 mil litros de água, de leite, 28 mil litros, ali alimentos, né, de modo geral, 220 toneladas, cobertores, quase 3 mil unidades, né, 2.900 unidades de cobertores, velas e fósforos, 1.200 pacotes e vestuário, aí incluindo roupas, calçados e tudo mais, 250 toneladas. Esse é um balanço feito pela Secretaria Estadual de Assistência Social, que contempla ali os maiores centros de arrecadação. É claro, há outros pequenos lugares, há muitos outros lugares recebendo doações que a gente não tem nem ideia, mas um balanço preliminar são esses números que você acompanhou aqui. Vamos para Teresópolis, vamos chamar aqui a repórter Mariana Gross, que está num dos abrigos da cidade. Teresópolis também é uma cidade muito atingida, né, Mariana, com famílias em áreas de encostas, principalmente. Boa tarde. Boa tarde, Vandrei. Olha, eu falo direto aqui desse abrigo, que era um depósito de bebidas, que virou abrigo para 300 adultos e 100 crianças já há 8 dias. A gente está vendo poucas crianças agora, porque elas ganharam um presente de um empresário, elas foram convidadas para ir ao cinema hoje de manhã, então elas estão, nesse momento, se divertindo um pouquinho. A gente vai dar uma informação importante para os doadores, né? Nesse momento, nos 31 abrigos aqui da região, o que está sendo mais necessário são produtos perecíveis mesmo, carne, frango, para o preparo das refeições dessas pessoas. Agora, não adianta chegar aqui com um caminhão carregado de carne, porque não há como armazenar todos esses alimentos, porque não tem refrigeração suficiente. Então, é preciso que as pessoas venham diariamente aqui trazendo alguma quantidade de carne ou de frango. São gastos, a cada refeição aqui, cerca de 30 quilos de carne, Vandrei. Mariana, agora as pessoas têm uma ideia do quanto mais de doações ainda há necessidade, quer dizer, e por quanto tempo essas doações vão durar, né? Isso parece que não tem fim, né? Essa necessidade da solidariedade das pessoas. O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Rodrigo Neves, diz que pelo menos mais 30 dias de doações são necessários. Segundo o secretário, tudo que está sendo doado está sendo armazenado e depois enviado para os locais onde há mais necessidade. Mas quando o fluxo das doações baixar, segundo o secretário, esses produtos armazenados vão entrar em cena. Mas é preciso sempre manter algo armazenado. Por isso, ele deu um prazo aí, Vandrei, de pelo menos mais 30 dias de doações. E eu hoje de manhã passei aqui pelo centro de Teresópolis, conversei com comerciantes, com moradores. O sol está brilhando forte, o que deixou o pessoal bem mais otimista. Vamos ver na reportagem. O tempo firme trouxe confiança aos moradores de Teresópolis. Nas ruas, que há dias estavam quase desertas, o movimento está de volta. Dona Hilda e seu Antônio ficaram quase uma semana sem sair de casa. Hoje, saíram para pegar um pouco de sol. Nós, graças a Deus, não tivemos problema porque moramos no centro. Então, mas a gente fica sentida da mesma forma. A senhora viu hoje o céu claro, com sol, ficou mais animada? Fiquei, dei até bom dia a ele.
Só hoje, funcionários da prefeitura tiveram chance de desmontar a decoração de Natal. Esta manhã, os amigos de longa data voltaram a se reunir para o tradicional carteado no coreto. O assunto? O renascimento da cidade. Teresópolis é muito gostoso. Cidade melhor que Teresópolis não existe, mesmo com essa tragédia que aconteceu tudo aí. No centro da cidade, a maioria das lojas abriu as portas. Nesta padaria, ainda faltam 3 funcionários que perderam suas casas na enxurrada. E muitos produtos não chegaram. Mas pão e força de vontade tem de sobra. Temos que recomeçar e ter força de vontade, né, para superar essa fase difícil, né? Voltamos a falar ao vivo aqui de Teresópolis. O governador Sérgio Cabral está aqui nesse momento assinando um termo de cooperação com prefeitos de Nova Friburgo, de Teresópolis e de Petrópolis para a instalação do aluguel social. Ficou decidido assim, 7.000 famílias vão ser atendidas, 6.000 nas 3 cidades maiores e 3.000 nas outras famílias, né? Então, portanto, 6.000 nas cidades maiores e o resto nas cidades menores, perdão, 1.000 nas cidades menores. Essas famílias nas cidades maiores vão ganhar um salário mensal, né, um aluguel social de R$500 durante 12 meses e nas cidades menores vão ganhar o aluguel social de R$400 também durante 12 meses, esses R$400 mensais. Essas famílias vão ser cadastradas, esse cadastramento será acompanhado pela Secretaria de Assistência Social. Em relação às pontes que seriam montadas pelo Exército, seria montada uma ponte hoje ali na região de Sebastiana, aqui em Teresópolis, mas o Exército chegou à conclusão de que a ponte que está lá, que foi danificada pela enxurrada, tem condições de ser recuperada. Então, essa ponte móvel do Exército não será mais montada ali na região de Sebastiana. Vandrei. Obrigado, Mariana. A gente viu ali atrás da Mariana uma senhora varrendo ali, né? Quer dizer, gente participando dessa solidariedade, ajudando, fazendo a limpeza, cada um faz um pouquinho e a vida vai seguindo. Olha, daqui a pouco a gente volta com outras informações da região serrana, nós vamos mostrar que está todo mundo contagiado, essa corrente de donativos, de doações. O pessoal do Complexo do Alemão também está arrecadando donativos e mais. As homenagens ao padroeiro do Rio, São Sebastião. Nós já voltamos 12:17. Hoje, 20 de janeiro, dia de São Sebastião, padroeiro do Rio. As homenagens, tradicionalmente, já começam muito cedo, os fiéis acordam, aproveitam o dia aí para pedir força, né, ao santo. E esse ano teve um pedido a mais, pedido pelas vítimas da tragédia na região serrana. A Gabriela de Palhano mostra pra gente toda essa movimentação. Muitos fiéis começaram o dia aqui. Agradecer, vim pedir também proteção, que como que tá o mundo hoje tá bem difícil e tal, para mim e para minha família, que tudo dê certo. Cerca de 30.000 pessoas devem passar pela igreja durante o dia. É aqui que está guardada a imagem de São Sebastião, trazida por Estácio de Sá em 1565. O santo ficou conhecido como mártir, protetor da humanidade contra a fome, a peste e a guerra. Ao fim de cada missa, os fiéis gostam de tocar a fita vermelha no altar, em busca da força do jovem soldado. É mais uma crença popular que faz parte dos festejos. Durante todas as missas, os devotos rezaram hoje pelas vítimas na tragédia da região serrana. Muita tranquilidade, paz, harmonia, que as pessoas ajudem. Chega nos batalhões. Que ajude a eles a arranjar um lugar, né, um estado, aqueles que estão em abrigos. E retorne a um lar, né, seja lá que tipo for. O guarda que controlava o trânsito na porta da igreja também parou um instante para rezar. Ele ainda não conseguiu falar com o pai, que mora em Nova Friburgo. Já liguei para muita gente e eu gostaria que ele fizesse um contato comigo, se ele estiver assistindo ou algum amigo dele estiver assistindo essa matéria, para que ele possa fazer contato para tranquilizar tanto eu, meu irmão, minha mãe. Nós estamos muito preocupados com eles lá. Durante a manhã, 8.000 pessoas participaram da corrida de São Sebastião, no Aterro, que já acontece há 28 anos. No local foram recolhidas doações para os desabrigados. Antes da prova, o arcebispo do Rio, Dom Orani João Tempesta, fez uma homenagem às vítimas da tragédia. Hoje, o dia de São Sebastião será dedicado às orações pelas famílias na região serrana. Acho que esses aspectos positivos de pensar no outro e ajudar o outro, não só nesses momentos, mas cada dia deve ser cada vez melhor levado adiante. Agora vamos voltar aqui com a Gabriela de Palhano ao vivo para saber se ela continua acompanhando esse movimento dos fiéis aí dentro da igreja. Tem pausa? Tem parada para o almoço, Gabriela? Boa tarde.
Não, Vandrei, boa tarde. Neste momento está sendo celebrada mais uma missa aqui na igreja de São Sebastião dos Capuchinhos, na Tijuca. A igreja está bem cheia, a expectativa também é pela procissão. Logo mais às 3 da tarde, a imagem de São Sebastião será levada para a Catedral Metropolitana. 2 caminhões vão acompanhar a procissão durante todo o trajeto para arrecadar donativos. Às 5 da tarde tem missa solene na catedral, celebrada pelo arcebispo, pelos mortos, feridos, parentes das vítimas e também voluntários e doadores. As homenagens a São Sebastião se espalham por outros pontos da cidade. Daqui a pouco tem um almoço na quadra da Portela, em Madureira, e um show da bateria logo depois. Bateria que tem como patrono São Sebastião. Vandrei. Obrigado, Gabriela. As celebrações continuam, como a Gabriela falou, durante todo o dia. Olha, a mobilização para ajudar a região serrana é grande em todo o estado. A gente vem mostrando isso aqui durante toda a semana. E os moradores do Complexo do Alemão, que há menos de 2 meses sofriam com a violência do tráfico, agora também estão envolvidos nessa corrente, recolhendo doações em vários pontos da comunidade. Atenção, moradores do Complexo do Alemão. Você que quer ajudar as pessoas na região serrana e não sabe como, faça sua doação nos pontos de recolhimento. O pedido de ajuda é feito por um comerciante. Durante todo o dia, moradores do Alemão ouvem o apelo e cooperam. Atrás do quarto já está lotado de doações e eu vou entregar tudo no sábado. O apoio aos desabrigados chega de várias formas. Em alguns casos, é feito por quem ainda não tem nem noção da tragédia, mas entende que precisa ajudar. A gente está chegando aqui no quarto da Lavne. Ela tem 6 anos de idade. Ela é nascida e criada aqui no Alemão e está separando algumas coisinhas lá para o pessoal, as vítimas da enchente, né, Lavne? O que você já separou aí? Eu já separei essa roupa, esse brinquedo, esse daqui. Vou ver se essa roupa dá em mim. A roupa aqui está muito curta em mim. Eu vou dar essa. A solidariedade cresce entre pessoas que até pouco tempo sofriam com a violência imposta pelo tráfico. Há quase 2 meses, o Complexo do Alemão foi ocupado. Hoje, a vida é bem diferente por aqui. Agora são eles que se mobilizam para ajudar quem precisa. E os moradores estão ajudando mesmo. Olha só quantas sacolas. Tem água, calçados, roupas e mantimentos. Todo esse material segue no sábado às 10 horas da manhã. Mas no complexo as pessoas estão abraçando com o maior amor, né? Porque como foi lá, podia ser aqui também. Além de doações, Edmilson, os municípios também vêm recebendo dinheiro. Olha, os 7 municípios que pediram dinheiro para assistência das vítimas da tragédia na região serrana já receberam repasse de verbas de acordo com o Ministério da Integração. Nós temos aí com vocês, olha, uma ilustração que mostra, né, Edmilson, que municípios receberam. O dinheiro do governo federal. Esse é um dinheiro para socorro e assistência às vítimas. Nós temos Nova Friburgo com 10 milhões, Teresópolis e Petrópolis 7 milhões, Areal, Sumidouro, Bom Jardim, São José do Vale do Rio Preto, R$1.500.000 cada. É bom a gente ressaltar que o Tribunal de Contas da União vai fiscalizar esse dinheiro para que esse dinheiro seja bem aplicado para socorro e assistência às vítimas. Tá certo. Tem uma imagem impressionante, né, Edmilson, registrada pelo pessoal que faz o atendimento às vítimas também. Da Força Aérea Brasileira. Olha, inusitado, você vai ver o pedido de socorro lá em Santa Rita, em Teresópolis. Olha o pedido de socorro, é um pedido universal, um SOS. Sabe como foi escrito, Vandrei? Com ramos de trigo e algumas pedras. São de 3 meninas e uma mulher que fizeram este pedido. Logo depois, a equipe viu de longe, a equipe da FAB viu de longe e foi fazer o socorro. Vamos ver o que essas meninas contaram? Por uma parte, alívio, por outra, tristeza, por deixar os nossos amigos enterrados. Péssimo. O sítio da minha avó acabou. Todo mundo adorava lá. Agora ela acabou. Triste, enfim, mas é um momento em que elas tiveram uma ideia simples e muito eficiente. Deu muito certo. Previsão do tempo, Edmilson, como é que estamos? Só para a gente concluir, lá nessa região delas, algumas pessoas ficaram soterradas, então por isso essa grande tristeza, elas conseguiram sair, foram para Teresópolis, mas deixaram amigos, vizinhos soterrados lá na região também. Previsão do tempo agora? Isso aí. Vamos lá. Vamos falar?
Olha, hoje nós vamos ter aí um maçarico ligado, gente, temperaturas muito altas, vão chegar, as temperaturas chegando a 36, podendo chegar a 38 graus aqui na região metropolitana. Vamos destacar mais uma vez o que aconteceu ontem, que nós vimos aquelas nuvens ali, nuvens pesadas de ontem, e hoje pode acontecer novamente. Então vai abafar bastante, nós podemos ter novamente pancadas de chuva em todas as regiões, lá na região serrana, em quase todas as nossas regiões. Só a região norte é que o tempo fica melhor, Vandré. Eu diria até que o maçarico já está ligado. Está ligado, enfim, mas atenção, gente, bastante calor com essa possibilidade aí de chuva, uma pancada de chuva, chuvas isoladas. É muito quente, 38 graus, realmente é uma previsão incrível, né? Edmilson, obrigado pelas informações, já voltamos com outros detalhes. Olha só, fazemos agora um rápido intervalo e já nós voltamos com outras notícias do Rio. Você que nos assiste aí na região dos Lagos, Norte, Noroeste e também no Sul do Estado, a partir de agora fica com as notícias da sua região. Já voltamos 12h27. O RJ Inter TV está no ar a partir de agora, 12h29. O governador Sérgio Cabral chegou em Teresópolis. Neste momento, ele participa de uma reunião com os prefeitos de Teresópolis, Nova Friburgo e Petrópolis. Narayana Borges, muito boa tarde para você. Essa reunião é para assinar um convênio de cadastramento de aluguel social para as famílias atingidas pela chuva, não é isso, Nara? Boa tarde a todos, isso mesmo. A assinatura deste convênio tem o objetivo de atender as vítimas atingidas pelo temporal nas cidades de Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis. Além do governador Sérgio Cabral, participam da assinatura deste convênio, é claro, os prefeitos destas cidades. E para a gente ter uma ideia e já atualizar os números entre desabrigados e desalojados, os números são os seguintes. Em Petrópolis, são 4.400 pessoas entre desabrigados e desalojados. Em Teresópolis, mais de 11 mil pessoas. Em Nova Friburgo, são 5.170 pessoas entre desalojados e desabrigados. Ana. Ok, Narayana, muito obrigada pelas informações e eu volto a falar com você daqui a pouco. E o governo do estado fez um acordo com o Ministério Público do Rio para abrir emergencialmente o Instituto Médico Legal de Nova Friburgo. O IML está interditado desde julho do ano passado. Nós vamos falar com Bárbara Zaganelli ao vivo, que está em Nova Friburgo. Bárbara, muito boa tarde para você. Esse prazo dado ainda não foi encerrado, mas diante dessa situação aí na região serrana, esses reparos precisam ser acelerados, né, Bárbara? Boa tarde a todos, com certeza, Ana. Até porque Nova Friburgo é a cidade que mais registra número de mortos na região serrana. Dos 744 mortos nessa tragédia, 357 são de Nova Friburgo. E com esse acordo do Ministério Público Estadual, a Prefeitura terá que fazer obras emergenciais para que o IML da cidade funcione o quanto antes. Bom, e o IML vai funcionar até a construção de um posto de polícia técnica que inclui um novo IML. O acordo prevê que esse posto seja construído em até 8 meses. Bom, e em meio a tanto caos, a tanta tragédia, os agricultores também estão sofrendo bastante. Alguns estão desolados com tantos prejuízos. A enxurrada arrasou plantações inteiras, trouxe lama e muitos prejuízos. A água também invadiu as casas e destruiu o que havia próximo ao rio. O agricultor Getúlio Pinho perdeu toda a lavoura. Os tomates que ainda ficaram no pé apodreceram. A lama, ela começa a esquentar devido ao calor. Esquenta, né, a raiz dele e ele vai morrendo todinho. Isso aqui é a vida da gente, está aqui, é o trabalho da gente. O cenário é de impressionar. São dezenas de quedas de barreiras. Neste sítio, 5 estufas foram destruídas. O prejuízo foi de mais de R$150 mil. Perca financeira, não tem mais como reconstruir. Hoje eu tô desolada, não tenho o que fazer da vida. A área rural de Nova Friburgo foi um dos locais mais atingidos pelo temporal na região serrana. O município ainda não concluiu um levantamento dos prejuízos. Mas só nessa localidade onde nós estamos, Barracão dos Mendes, segundo os agricultores, pelo menos 80% das lavouras foram perdidas. A maioria está assim, coberta de lama. E mesmo quem tentou colher, viu o fruto apodrecer nas caixas. Eu perdi 9.600 pés de tomate, 3.000 pés de pimentão, primeira colheita, 1.600 pés de giló, primeira colheita também, e 4.000 mudas de feijão macarrão. Ia ser a primeira apanhada essa semana. Tá lá, tudo acabado. As únicas plantações que resistiram à chuva foram as da parte alta. E mesmo assim os produtores somam prejuízo. Quem conseguiu salvar a lavoura agora enfrenta outra dificuldade, não consegue escoar a produção. As estradas foram levadas pela enxurrada. Essa aqui, por exemplo, dava acesso a 20 propriedades da parte alta do distrito.
A saída para conseguir retirar os produtos é fazer a travessia do rio a pé, levando nos ombros o que foi colhido. Complica muito, né? Acabou as pontes, né? Aí é obrigado a fazer isso aí, né? Atravessar assim, porque senão não tem jeito. Bom, o Ministério de Integração Nacional deve anunciar amanhã que tipo de apoio econômico será oferecido aos produtores. E a solidariedade às vítimas da chuva na região serrana só aumenta. 10 toneladas de alimentos foram levadas de Iguaba Grande para Teresópolis. A organização chamada Formiguinha tem resultado impressionante. De mão em mão e todos juntos. Assim, alimentos, roupas, remédios e muita água vão amenizar as necessidades dos atingidos pela enxurrada que devastou a região serrana. Isso aqui faz parte da nossa vida. É a única forma que temos de crescer como pessoa, né, como cidadã. Foram 4 dias de coleta pela Cruz Vermelha, mais de 10 toneladas de donativos arrecadadas. E ainda há muito mais chegando. Até os pequenos estão comprometidos nesta corrente de solidariedade. É o principal para quem está trabalhando, para os voluntários, para as pessoas que estão doando, saberem que as suas doações realmente estarão chegando ao destino. E este é o início do trabalho. Daqui partem para Teresópolis, mais de 150 quilômetros, para entregar os donativos às vítimas da chuva. Alguns voluntários acompanham a entrega e podem fazer ainda mais. Marcelo é técnico de enfermagem e especialista em resgate. Não sabe quando volta de Teresópolis. O importante é chegar com essas doações, chegar com esses donativos e depois nos colocarmos à disposição das equipes que já se encontram naquela localidade para ver o que eles mais necessitam do nosso apoio e ficar lá o tempo que for preciso e fazer tudo o que tiver que fazer, a gente vai fazer com o máximo de carinho, o máximo de dedicação possível. Bom, e a ajuda vem mesmo de várias formas, seja de longe ou mesmo de muito perto, como é o caso desse adolescente que a gente está aqui no estúdio, que é o Juan, que mora aqui em Cabo Frio, mas estava passando férias em São José do Vale do Rio Preto, e ele teve um papel fundamental na hora de salvar a vida de uma senhora, a dona Ilair, aquela que foi salva, resgatada por uma corda em São José do Vale do Rio Preto. A gente vai rever as imagens desse momento. Olha só as imagens de quando dona Ilair foi salva, correnteza muito forte lá em São José do Vale do Rio Preto, e ela estava presa aí no terraço, na casa dela, com os cachorros, tentando salvar até os bichinhos de estimação. Neste momento, olha só, a casa começa a despencar, e aí a dona Ilair fica presa no terraço, tentando se salvar, e conta com a solidariedade dos amigos, dos vizinhos. Eles jogam uma corda, e aí dona Ilair segura na corda, se amarra de uma forma rápida, e se joga na água. Veja só o momento que ela tenta ainda salvar o animalzinho, o cachorrinho de estimação, mas ela solta porque não consegue levar o bichinho junto com ela. E aí ela é puxada pelos vizinhos. E neste momento aparece o Juan, que está aí de camisa, junto com os meninos de camisa rosa, apareceu mais atrás, salvando a dona Ilair deste momento de sufoco em São José do Vale do Rio Preto. E agora o Juan está aqui com a gente para conversar. Ele está acompanhado da tia dele, que é a Suelaine. Como ele é de menor, ela está aqui acompanhando ele. Juan, como é que foi esse momento para você salvar ali, participar dessa ajuda, de salvar a dona Ilair daquela correnteza em São José do Vale do Rio Preto? Boa tarde para você e parabéns. Boa tarde, muito obrigado. Foi um desespero, né? Todos nós, quando ouvimos ela gritar, a gente ficou desesperado e tentamos salvar ela. E sendo que a gente não sabia se tinha corda no prédio ou outro equipamento que poderia ajudar. É engraçado essa questão da corda, porque antes nas imagens as pessoas que estavam acompanhando falavam tem que salvar por uma corda e de repente essa corda apareceu. Como essa corda surgiu do nada? Como é que foi? Ela já estava lá? Como é que foi? Ela estava lá um dia ou 2 antes, porque um pintor ele foi para pintar o prédio. Aí ele parou a pintura por um momento e deixou as cordas lá. Ou seja, destino, né? A corda estava ali no momento certo. E aí vocês jogaram uma corda, ela se amarrou e vocês foram puxando. Nesse momento, Juan, que você participou, puxando ali a corda, qual foi a sensação? Eu achava que ela ia morrer, porque a corda era muito fina e ela arrastava na grade e ela poderia a qualquer momento arrebentar, com o peso dela também. E, Juan, você mora aqui em Cabo Frio, mas você estava passando férias em São José do Vale do Rio Preto e eu tenho certeza que esse é um momento que você nunca mais vai esquecer, né, Juan? É verdade.
Eu nunca esperaria que isso ia acontecer, né? Tantos casos que ocorrem, a gente pode ver na televisão, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Exatamente. Agora, quais foram as primeiras palavras da dona Ilair quando ela conseguiu chegar lá em cima sã e salva? Muito obrigado. E a sua sensação de receber esse muito obrigado? Eu me emocionei muito na hora, chorei, abracei ela, foi muito bom, né? Você nunca mais vai esquecer, né? Nunca mais. Ok, Juan, parabéns pela sua atitude. Eu tenho certeza que realmente essa é uma cena que não vai sair mais da sua mente, apesar do acontecimento, mas graças a Deus teve um final feliz. Muito obrigada pela sua participação aqui no RJ. Bom, parabéns para você. E obrigada também pela tia que acompanhou, como você é de menor, né? Teve que ter a companhia da sua tia. Obrigada, gente, pela participação, tá? Bom, em Nova Friburgo foi prorrogado o prazo para o pagamento dos impostos com vencimento entre o dia 11 de janeiro e 31 de março. Nós vamos voltar ao vivo à cidade com Bárbara Zaganelli, que tem outras informações. Bárbara, eu volto a falar com você. Como é que vai funcionar esse trabalho, esse projeto? Então, Ana, essa portaria prorrogando o pagamento dos impostos federais foi publicada ontem no Diário Oficial, mas ainda não foi definida uma data e como que os contribuintes vão poder fazer esse acerto de contas. Aqui comigo está o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, Cláudio Verbicário. Boa tarde, muito obrigada pela participação do senhor. Isso inclui tanto pessoas físicas quanto jurídicas? Sim, todos os contribuintes, né? Entre 11 de janeiro, que foi o início da catástrofe aqui nos 7 municípios da região serrana, até 31 de março. E todos esses impostos federais do governo federal foram prorrogados. E é muito importante que esse dinheiro não saia daqui nesse momento. Então tem impostos que vencem hoje. Então, é importantíssimo. É um apelo mesmo, né? É um apelo mesmo. Nós aqui do setor produtivo, nós que estamos fazendo nossas empresas funcionarem, voltar a funcionar, nós precisamos desse dinheiro até para pagar os funcionários. Aqui em Nova Friburgo são mais ou menos 8 mil empresas, não é isso? Quantas empresas foram atingidas? Nós temos atingido praticamente quase a totalidade das empresas, porque aquelas que não foram atingidas fisicamente, mas elas tiveram funcionários atingidos, que morreram, ou funcionários que não foram trabalhar. Então, e o pessoal é muito importante. Você sabe que a empresa, o pessoal é muito importante. Então, isso tudo foi afetado. Ok, muito obrigada pelas informações. Fica o apelo do presidente comercial aqui de Nova Friburgo. É com você, Ana. Ok, Bárbara, muito obrigada pelas informações novamente. A partir de amanhã, a cidade de Petrópolis passa a contar com o serviço móvel de urgência, que é o SAMU. São 4 ambulâncias básicas e uma avançada. A gente vai voltar a falar com a Narayana Borges, ao vivo de Petrópolis. Narayana, são 4 ambulâncias, primeiro as UPAs, agora o SAMU. Isso com certeza vai desafogar os hospitais aí de Petrópolis, principalmente neste momento de tragédia, né, Narayana? Com certeza, viu, Ana? Essa foi uma boa notícia dada pela Secretaria Estadual de Saúde. A expectativa é de que a partir desse serviço melhore e muito o atendimento à população nos hospitais. Isso porque muitos dos chamados de urgência, dos atendimentos, são resolvidos pelo próprio SAMU sem a necessidade de encaminhamento aos hospitais. Esse serviço, a instalação desse serviço na cidade já estava prevista pela Prefeitura para este ano, mas por causa da tragédia no Vale do Cuiabá, essa medida foi agilizada. E como você mesma falou, primeiro foram as UPAs, agora o SAMU com 4 ambulâncias, né? Tudo para um atendimento mais rápido e preciso à população, Ana. E Narayana, muito obrigada também pelas suas informações. Já em Campos, a Prefeitura começa hoje a chamar os aprovados no concurso público para os PSFs. Os nomes dos convocados já estão na publicação de hoje do Diário Oficial de Campos. São 28 profissionais, entre médicos, enfermeiros, auxiliares, dentistas e agentes de saúde. Os profissionais vão trabalhar nos primeiros postos do Programa de Saúde da Família, que serão abertos na cidade. Um no Parque Aldeia e outro em Pernambuco. Imaginamos que teremos um mês de fevereiro todo para poder fazer todos esses procedimentos administrativos de treinamento, para que possamos iniciar em março já as atividades com as ações da Estratégia da Família. Foram mais de 2 anos de muita polêmica até sair essa primeira lista. Realizado no dia 30 de dezembro de 2008, penúltimo dia do mandato do então prefeito Alexandre Mocaiber, o concurso foi cancelado por Rosinha Garotinho, assim que ela assumiu o cargo, com a alegação de falta de planejamento. A reviravolta aconteceu durante o governo interino de Nelson Naim, que homologou o concurso em novembro do ano passado.
e que Rosinha, de volta à prefeitura, decidiu manter. O que a Prefeitura de Campos ainda não garante é se vai contratar o restante dos aprovados nesse concurso. São mais de 700 profissionais. Isso vai depender da abertura ou não de mais unidades do programa aqui no município. Em primeiro lugar, o interesse público, da coletividade. A gente não pode onerar um município se não tiver necessidade de implantação daquele núcleo. E na próxima segunda-feira, os convocados devem ir até a Prefeitura de Campos para fazer uma entrevista. E um homem caiu hoje de um prédio em Campos. José Carlos da Silva, de 32 anos, estava trabalhando nesta construção de 3 andares no bairro Jockey. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e está sendo atendido no Hospital Ferreira Machado. O estado de saúde dele é estável. Esse foi o segundo acidente na área da construção civil em Campos em menos de 10 dias. Uma pausa para os comerciais e na volta a gente mostra a distribuição dos abadás para o Cabo Folia, que começa hoje. E o turismo da cidade imperial sofre com a falta de visitantes. Como hoje é feriado no Rio de Janeiro, São Sebastião, os cariocas desistiram de subir a serra. A gente volta já já, 12h44. Estamos de volta com o nosso RJ. Ontem a nossa equipe acompanhou o início dos trabalhos de limpeza de canais em São João da Barra. No total, 200 quilômetros de canais vão ser limpos em São João da Barra. Esse trabalho é para minimizar os riscos relacionados às chuvas de verão, que sempre afetam a cidade. Cerca de 15 máquinas serão utilizadas durante os serviços, que não têm prazo para terminar. A tragédia na região serrana deixou marcas também na economia dos municípios. Petrópolis sente a falta dos turistas. No centro de Itaipava, uma tranquilidade fora do comum. O distrito que concentra as pousadas e shoppings mais procurados de Petrópolis já sofre os reflexos da enchente da última semana. Somando as perdas dos hotéis associados ao convênio, cerca de 40 hotéis, é mais de R$1,5 milhão até o carnaval. Nos pontos turísticos da cidade imperial, um movimento tímido. Já na Rua Teresa, é grande a expectativa de vendas ao longo do dia, por causa do feriado. Mas, pela manhã, um movimento fraco surpreendeu até a sacoleira. Todo dia a gente tem bastante movimento, hoje está bem, está calmo. Na semana passada, a Rua Teresa, um dos principais pontos comerciais de Petrópolis, registrou uma queda de 80% no movimento. Agora, a preocupação dos empresários é chamar a atenção dos consumidores. Afinal, o centro da cidade não foi afetado e funciona normalmente à espera de turistas. É importante para a economia da cidade que as pessoas venham para Petrópolis e continuem vindo a Petrópolis, fazendo suas compras aqui, se hospedando, usando os restaurantes, porque tudo, graças a Deus, está funcionando normalmente. Bem, e ao contrário da Serra, muita gente está vindo para a região dos Lagos. A RJ 124, principal acesso à região, já começa a ficar bastante movimentada por causa do feriado hoje no Rio de Janeiro, de São Sebastião Padroeiro, lá da capital. O aumento deve ser de 15%. Na entrada da cidade de Cabo Frio, na RJ 140, o trânsito já está bastante intenso aí pela manhã e a gente acompanha algum ponto de retenção. E hoje também é feriado em Araruama. São Sebastião é também padroeiro da cidade da região dos Lagos. Tem festa na cidade com vários shows, entre eles Swing Simpatia e Padre Fábio de Melo. A programação completa da festa da cidade de Araruama está no nosso portal Win360, você pode conferir lá. E começa hoje uma das maiores micaretas do Rio de Janeiro, o Cabo Folia. O ponto de vendas dos abadás foi aberto por volta de 9 horas da manhã na orla da Praia do Forte, em Cabo Frio. Quem for participar do Cabo Folia pode também ajudar as vítimas da serra, levando donativos na hora de pegar o abadá. Tá? Aí a gente está vendo o ponto de troca de abadá. O Cabo Folia traz este ano, em 4 noites, shows nacionais, como Chiclete com Banana, Cláudia Leite, Daniela Mercury, Jamil e muitas outras atrações. Agora a gente tem o esporte, o Campeonato Carioca começou ontem e o Boa Vista de Saquarema empatou com o América. Hoje o americano joga contra o Nova Iguaçu em Campos. Macaé e Cabofriense se enfrentam em Macaé. O estádio Alair Correia em Cabo Frio foi vetado e o estádio Elci Rezende em Saquarema não recebeu autorização para receber os jogos contra os times grandes do Rio de Janeiro. Bom, o RJ fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Venha aí o esporte e eu te encontro amanhã. Tchau.